Áudio Bíblia, Mateus capítulo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é o mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que lhe dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado no coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E eis se levantou e seguiu. Jesus come com os pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velho. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. E quanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla das vestes. Porque dizia consigo mesmo: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores da flauta, o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou-lhe e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram
no 2 cegos, chamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se vós conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. A cura de do mudo e demoniado, a blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se, eles foi-lhe trazendo um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios e que expele os demônios. Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai vós ao Senhor da seara que mande trabalhador para a sua seara.